Graça e paz, mulheres seladas, aqui é a Sara. E hoje, dia 14 de junho, estamos na nossa leitura diária da Bíblia, bem no segundo livro de Crônicas, de 25 a 28. E hoje vamos ver uma das histórias mais fascinantes do Velho Testamento. Uma história de traição na família, uma comunidade que foi destruída e a misericórdia que mudou tudo. Está em 2 Crônicas 28 e começa com uma família que foi desfeita. O rei Acás, de Judá, havia virado as costas para Deus e as consequências foram terríveis. O que acontece é algo profundo sobre a maneira pela qual a misericórdia pode nos redimir, inclusive quando as famílias e comunidades estão quebradas. Olha o que estava acontecendo. Israel no norte e Judá no sul. Eles eram 2 ramos descendentes das mesmas 12 tribos. Eles eram irmãos, mas a rebelião do rei Acás desencadeou uma série de eventos que abalaram muito essa família. Numa guerra, Israel venceu Judá e levou 200.000 cativos. Esses não eram estrangeiros, eram seus próprios parentes, mães, pais, crianças, arrancados de suas casas por sua própria família. O texto diz que captaram seus irmãos. E o fato de essa palavra irmão ser repetida nesse texto expressa esse horror que aconteceu naquele dia. Essa não era somente uma guerra, era uma família destruindo uma família. Aí um profeta chamado Oded aparece, não famoso quanto Isaías e Jeremias, mas apenas uma voz fiel se levanta e fala a verdade. No verso 9 está dizendo: mas um profeta do Senhor, chamado Oded, estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os nas mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. Oded basicamente disse: sim, Deus permitiu esse juízo, mas vocês foram longe demais. Sua fúria chegou até o céu. Estão tratando seus próprios irmãos como se fossem propriedade. Eles extrapolaram, eles foram além do limite, além do que Deus havia determinado em relação ao julgamento sobre aquele povo. E o verso 10 e 11 dizem: e agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém. Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, o seu Deus? Agora, ouçam-me, mandem de volta seus irmãos, que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. E é aqui que a história se torna linda. Os líderes de Efraim não eram perfeitos, tinham seus próprios problemas, mas eles ouviram, eles se arrependeram e então fizeram algo extraordinário. Vestiram os cativos que estavam nus, deram-lhes comida e bebida, ungiram suas feridas, colocaram os fracos sobre jumentos e os levaram de volta para Jericó. Jericó, a cidade das palmeiras, que era um lugar de descanso e restauração. Então, minhas irmãs, estamos vivendo um tempo tão difícil, famílias quebradas, comunidades divididas, pessoas que deveriam se amar estão ferindo umas às outras. Essa história antiga hoje, para nós, especialmente, nos dá esperança. Deus está levantando vozes como a de Oded, pessoas que falam a verdade em amor, interrompem a vingança do homem. E ele ainda move corações como os líderes de Efraim, pessoas dispostas a se humilhar e fazer o trabalho da restauração. Essa foi uma história de família que estava se destruindo. E podemos ver algo semelhante quando famílias se destroem, quando mães e pais disciplinam seus filhos de forma que, em vez de edificar, causa dano. A Bíblia nos alerta sobre isso. Pais, não irritem seus filhos, mas criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E aqui estão algumas formas pelas quais mães, nós e os pais também podem provocar ira em seus filhos, porque muitas vezes nós, pais, extrapolamos, passamos do limite na disciplina e ofendemos a santidade da família de Deus. Isso acontece quando nós agimos com aspereza, gritamos ou punimos com severidade desproporcional à ofensa, ao que fizeram de errado. A criança se sente atacada e não corrigida. Quando disciplinamos com raiva em vez de instrução, a criança se sente que foi maltratada injustamente. Quando as expectativas são irrealistas, as
Esperamos que uma criança pequena fique sentada por horas ou que um adolescente nunca erre. Isso gera frustração, uma sensação de fracasso e raiva. Também acontece quando disciplinamos ou humilhamos em público. A vergonha do filho e da filha se transforma em raiva. Quando somos inconsistentes, um comportamento é punido num dia e é ignorado no outro, isso gera confusão, ansiedade, ressentimento. Quando comparamos os filhos com outros, porque você não pode ser como o seu irmão, isso provoca rivalidade e com certeza amargura. Quando não ouvimos ou compreendemos, não damos uma chance para o nosso filho falar o que aconteceu e tiramos conclusões, gera sentimento de impotência, que eles não conseguem fazer nada, e gera raiva também. Quando somos hipócritas, faço o que eu digo, não o que eu faço. Os filhos sentem revolta com a incoerência. Quando não damos o perdão, damos aquele gelo depois que os filhos se desculpam, cria distância emocional e acumula as mágoas. Você pode ver como podemos agir com ira e tanta tolice e destruir a nossa própria família, como pais, como mães. Mas como Deus faz conosco, o objetivo não é punição, não é destruição, mas a formação do caráter. A coisa mais linda na história de 2 Crônicas 28 é que a misericórdia triunfou sobre o julgamento. Mesmo quando o povo de Deus falhou, mesmo quando as famílias se despedaçaram, a restauração ainda era possível. Essa história é muito relevante hoje, principalmente nesse final de semana. E aí hoje eu me pergunto a você, qual foi a última vez que Deus interrompeu os nossos planos para nos chamar a compaixão por um membro da nossa família? Quem na nossa casa ou na nossa comunidade hoje precisa de misericórdia em vez de julgamento? Vamos sempre lembrar, nunca esquecer, que até nas cinzas do fracasso de uma família, Deus escreve histórias de misericórdia. A falta de misericórdia perturba o céu.